Alô, você ligado aqui nos canais da Rede Hoje TV Hoje, aquele abraço. Por que nós estamos aqui nessa praça tradicional, a mais antiga de Patrocínio, né? Estamos aqui, inclusive, na frente do antigo prédio da Prefeitura Municipal, da Câmara, agora museu, né? Casa da Cultura. Mas por que nós estamos aqui? É porque hoje estamos gravando o Sport TV Memória. Você já viu vários aqui, né? E o programa de hoje é especial. Nós vamos falar do Wellington Fajardo, que foi jogador do Cruzeiro, do América Mineiro, né? Jogou mais de 200 partidas no Cruzeiro, das quais 80 como titular. Então, depois dessa história, ele veio para Patrocínio, jogou aqui no Atlético Patrocinense em 1993, voltou agora em 2018 para ser treinador do time profissional do Atlético Patrocinense na primeira divisão. O time sob seu comando teve um desempenho muito bom, né? Permaneceu na primeira divisão, chegou às quartas de final e conquistou a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, de maneira inédita, vai disputar uma competição nacional. E nós vamos contar a história do Wellington Fajardo, especialmente da sua trajetória no futebol e, claro, aqui na cidade de Patrocínio. Então, fica à vontade, confira aí. Eu nasci em Leopoldina, né? E com 3 meses eu fui para São João do Nepomuceno, e terra de muitos jogadores, principalmente assim, de Heleno de Freitas, né? Botafogo. Então, eu já fui criado lá em São João do Nepomuceno, onde eu estudei no colégio chamado Instituto Barroso, que incentivava muito a prática de esportes. Então, sempre estava participando de todo tipo de competição. E tinha lá também, em São João do Nepomuceno, assim, muitos bons jogadores, que talvez nem muito conhecidos, né? Que jogaram no Fluminense, no Botafogo. Tudo isso foram chamando a atenção, né? Como que uma cidade de 15 mil habitantes, né, consegue exportar, vamos dizer assim, tantos jogadores. Isso aí foi botando na cabeça assim, de um adolescente que tinha vontade muito de jogar futebol. E aí eu comecei né, você sabe como que em 1970, muita pelada na rua, né, a gente organizando o time, aí foi despertando a questão, a vontade de ser um jogador de futebol. E aí, com 15 anos, eu fui fazer um teste no América Mineiro, fui aprovado e apresentei exatamente no dia 5 de março de 1978 como jogador do Sub-17 do América. Agora, você começou como goleiro mesmo lá na sua cidade ou você era ruim na linha, você falava, não, vai lá pro gol, porque não tinha isso, né? Tinha. Olha, mas eu vou te falar, eu comecei a jogar no meio, entendeu? Eu era meio campo. E eu tinha muita aptidão para o esporte. Eu jogava, além de futebol, eu participei das Olimpíadas regionais lá de handebol, de basquetebol, voleibol, futsal, jogava muito futsal também. Então, assim, eu sempre tive essa tendência para o esporte. Então, assim, eu tinha alguma habilidade. Tanto que quando eu parei de jogar, eu voltando de São João do Nepomuceno, disputei alguns Master jogando de centroavante. Eu sempre tive assim, sempre, como eu te falei, aptidão para o esporte, né? E acabei em 1978 indo para o América Mineiro nas categorias de base. Lá você ficou bastante tempo? Muito tempo, 9 anos. Cheguei no América em 1978 e fiquei no América até 1986. Em julho de 86, né? Depois, né, fui vendido ao Cruzeiro em julho de 86. Agora, nessa carreira toda aí, você, quantos anos de futebol profissional como jogador você atuou? Então, dentro do futebol profissional, né, eu comecei no América nas categorias de base em 1978 e em 79 eu já estava ficando na reserva de alguns jogos do time profissional. Fui convocado para a seleção mineira de júniores. E então eu acredito assim, dentro do futebol como atleta, foi de 1978 a 1995 que eu encerrei minha carreira. Depois de 30 anos, tive muitas contusões, tive problema na coluna, tive problema no joelho, e aí sim, encerrei minha carreira prematuramente devido às contusões. Agora, Wellington, você tem muita história no futebol, né?
Todo jogador tem. Mas você passou por um grande clube. O que você conquistou na vida, assim, em termos de futebol? Você fala em termos assim de... Não financeiro, mas em termos de futebol. Então, eu tive a oportunidade realmente no América, né? Eu sou o 6º goleiro que mais jogou no América, profissionalmente. Foram 158 jogos, né? Que me honra muito. Ganhei um troféu Guará, que é um troféu histórico pela Rádio Itatiaia, de mais de 50 anos, né? Então, em 1985. E no Cruzeiro, né, eu estreiei no Cruzeiro, coincidentemente, contra o Barcelona, no torneio de Palma de Majorca, em 1986, que eu fui contratado em julho e em agosto, fomos fazer um torneio que era muito comum naquela época, né, esse torneio de verão. Então, eu estreiei lá com o Cruzeiro contra o Barcelona, e lá nós fomos campeões de alguns torneios importantes, lá, torneio de Cidade de Madrid, torneio de Alicante, torneio de Pamplona, e fomos campeão mineiro em 1987. E em 1988 nós fizemos uma final até contra o Racing e fomos vice-campeão da primeira Supercopa da Libertadores com o Cruzeiro. E foram 3 anos, eu fiz 80 partidas como goleiro do Cruzeiro. Estou entre os 20 goleiros que mais jogaram, dos 90 que o Cruzeiro teve em toda a sua história. Eu sou o 20º que mais jogou, estou entre os 20 que mais jogou, com 80 partidas. Assim, isso me honra muito, porque eu saí de São João do Pomuceno, cidade de 15 mil habitantes, e ter uma história assim, bacana, né? Jogar em grandes times de Minas Gerais. Encostou para o Bebeto, pode ser agora, clareou, bateu, subiu Wellington. Aí o Zico mandou direto para Wellington. Teve que pedir a barreira, bateu o Zico, buscou o cantinho de... Joguei no Vila Nova de Goiás, joguei no São José, América São José do Rio Preto. Depois estive no Araxá, na Patrocinense, no Vila, e depois no antigo Manchester, né, que é na época a fusão do Tupi, né, Esporte e Tupinambás. Então, assim, minha carreira basicamente foi esses times que eu joguei, e não posso deixar de ressaltar, né? O CAP foi um time que eu tive uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande de ter participado aqui em 1993. Morei 1 ano aqui na cidade de Patrocínio, eu realmente tenho excelentes recordações, e hoje eu estou aqui, né, dirigindo o CAP, com muita satisfação, com muita alegria, e nessa missão duríssima aí de a gente conseguir bons resultados. Realmente nós tivemos muitas conquistas, né, que a gente só vai ter noção do que nós fizemos daqui a alguns meses. Né, eu não vou nem repetir, porque foi algo assim que a gente tem que valorizar muito. O Cruzeiro jogou na sua casa, junto à sua torcida, e nós tivemos uma atuação muito digna de um time que se manteve na primeira divisão, que conseguiu uma vaga na última rodada, e logicamente a gente satisfeito, como eu vou falar para você. Eu fui um atleta de alto nível e, graças a Deus, eu sempre trabalho para a vitória. Eu sempre trabalho para a vitória. O tempo todo. Falar para você que eu estou feliz, não estou feliz. Claro que não estou feliz, eu queria ter passado. Mas eu tenho que ser também bastante coerente de saber que nós pegamos hoje o melhor time do Brasil. Em campo, Patrocinense e Cruzeiro. Vem aí para mais um jogo, aliás, o último da primeira fase do Campeonato Mineiro. E uma festa espetacular. Muita gente presente no estádio Pedro Alves Nascimento. Domina Berger, vai experimentar, do meio da rua, colocou pela linha de fundo. O César cobrou para o Leomir, ao Ângelo, bateu na boca do gol, tirou, voltou para o Mário César, coloca para fora. Matheus meteu ali para o Leomir, Leomir cruzou na boca do gol para o Ângelo. Ângelo recolhe, bateu direto, espalmou o Lucas, voltou, fura. Lá vai o Cruzeiro. Vai experimentar o Manquejo. Gol! Bola pro ar. Olha lá, o Juninho bateu pro gol. A bola toca em alguém da defesa do Cruzeiro ali. Sobrando ainda o Patrocinense, vai com o Juninho Arcanjo. Ele tocou na área. Feita pelo Matheus para Bruno Moreno. Bruno Moreno tocou na área. Boa bola pro Gênesis. Bateu, é gol! Gol!
Patrocinense. Que jogada do Leomir! Wellington, chegou, pegou o time numa situação muito difícil, na zona de rebaixamento, conseguiu não só reverter, como classificar a equipe. Na verdade, assim, chegamos com o time na zona de rebaixamento e é muito difícil pegar o time numa situação dessa. Inclusive, eu já tinha até comentado com a minha família que eu não pegaria mais não, que eu já salvei uns 4 já, tá? Sinceramente, eu não, né? Toda a comissão técnica. Então, assim, eu prefiro muito mais montar uma equipe dentro daquilo que a gente gosta e tal. Mas, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei para você, né? Que algo me chamou para cá, né? Morei aqui em 93, fiz amigos aqui, ajudei a subir o time também. Então, assim, alguns sinais vão dando para a gente, vamos lá encarar esse desafio. 3 jogos fora, Cruzeiro em casa e Vila. Então, quer dizer, olha o tamanho da bronca que foi, né? Então, foi difícil, conseguimos fazer um trabalho bem minucioso em todos os aspectos, e tanto da parte física, principalmente a parte tática, e graças a Deus conseguimos, dentro do principal, tirar o CAP do rebaixamento, conseguimos, que eu acho que a cidade não pode deixar passar essa oportunidade, que é ter um calendário em 2019. O CAP está classificado para a Série D. É a primeira vez na história do CAP que o CAP está classificado para o Campeonato Brasileiro, quer dizer, vai ter um calendário o ano inteiro. É uma oportunidade muito grande de promover o clube, promover a cidade. Isso é muito importante. E ainda veio o plus ainda da gente classificar entre os 8. Ouso dizer que se fosse para ter um vencedor no jogo de hoje, o vencedor seria o CAP. Mais chances, e tomamos o gol numa falta que o Berg sofreu, que não foi marcada, fizemos muito chute a gol, obrigamos o Rafael a trabalhar. Então, quer dizer, isso tudo é fruto realmente de uma evolução da equipe e que, graças a Deus, conseguimos o principal objetivo, não podemos esquecer disso, que era livrar do rebaixamento. A gente tem que valorizar muito esse empate, porque como nós estamos falando aqui, se tivesse que ter um vencedor, ainda eu acho que teria que ser o CAP. E quero também aqui nesse momento dividir todo esse feito com a diretoria, que deu-nos apoio muito grande, com vocês da imprensa que estão cobrindo, vendo o dia a dia do clube e opinando com isenção, isso é muito importante. Os jogadores que foram realmente comprar a ideia dentro da parte tática, da comissão técnica trabalhou muito. E um salve especial para a torcida, né? Ela consegue passar essa energia toda que está para dentro do campo. Um salve para a torcida, parabéns, acho que nós temos que comemorar hoje. Eu comecei minha carreira como treinador em 2001. Eu parei de 2005 a 2008. Foi onde eu fiz uma faculdade de Educação Física, eu achei necessário fazer, entendeu? Eu fiz essa faculdade de Educação Física em 2005, 2008, voltei em 2008 e eu acho que talvez assim, um título mais importante foi a campeão da Taça Minas Gerais em 2008 pelo Tupi. Eu ainda estava fazendo o último período de Educação Física, mas faltava poucas matérias, tive o convite do Tupi para ser o treinador, aí naquela época, a Taça Minas dava uma vaga para a Copa do Brasil e nós fizemos uma final contra o América Mineiro, final importante contra o time da capital, e ganhamos lá de 3-1 e perdemos em casa de 2-1. Fomos campeão da Taça Minas e o Tupi classificou para a Copa do Brasil do ano seguinte. Agora, Wellington, o homem, Wellington, né? Você casou e mora em Juiz de Fora, tem uma família bonita e... o futebol atrapalha, te ajuda, ou não tem, é uma profissão qualquer? Não. Futebol, assim, minha família é muito participativa, né? Eu vou fazer agora, dia 1º de outubro, 35 anos de casado, né? E a minha família sempre me apoiou muito, né? Eu lembro quando eu estava no Cruzeiro e minha mulher trabalhava no banco, o antigo Banco Nacional, né? E eu queria ter outras experiências em outros times, e eu lembro que ela falou para mim, falou, olha, sua carreira é curta, eu posso arrumar emprego em outro lugar, se você quer mesmo ter outra experiência, eu vou pedir demissão do banco para a gente poder arriscar. Então, quer dizer, isso é muito importante, ter esse apoio,
E aí ela pediu demissão do Banco Nacional, eu comecei a ter outra experiência com relação a estar em outros times, Vila Nova de Goiás, São José, América São José do Rio Preto, todos aqueles outros times que eu falei. Então, assim, é uma família, eu prezo muito por isso, eu fui criado assim, né? Eu tenho a questão familiar muito forte, meus pais, né, são meus ídolos, né? Meu pai, o Wellington e a dona Marilis, sempre assim, me apoiaram muito em tudo que eu fiz e o meu pai sempre falava isso comigo, né? Na verdade, eu perdi meu pai em 2000 e meu pai era meu irmão, meu amigo, né? Ele sempre falava assim comigo: meu filho, a vida é um prosseguimento, entendeu? Eu sempre agradecia a ele para, né, tudo que ele fazia. Ele falou: não, eu estou fazendo para você, eu tenho certeza que você vai fazer para o seu filho vai fazer para a filha dele, e a vida é assim. Então, assim, eu dou muito valor a isso, eu passo isso para meus filhos é a mesma coisa com relação, eu já sou avô, né, da Manuela, e a criação é a mesma, né, valorizando muito as questões familiares, porque é muito importante, família é o porto seguro, né, e é o maior bem que a gente tem. A gente tem dificuldade com relação a ficar longe às vezes, né? Mas é impressionante como eles também estão ali torcendo por mim, acompanhando. Já são patrocinenses desde criancinha, todos eles, né? Moraram aqui, né? Estudaram ali Cassimiro de Abreu, né? E eu morei um ano aqui. É uma pena que a passagem é muito curta, né? A gente, né? Vão ser pouco, um mês e pouco, mas todos os dois queriam voltar aqui para rever. Vão voltar, parece que você falou para mim que um deles vem para ver o jogo do Cruzeiro. Né? Exatamente. O Vitor, né? Eu tenho um filho que mora em Belo Horizonte, né? Ele é economista e tenho de 33 anos, e o Lucas que trabalha em Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora é muito longe, são quase 10 horas de viagem, mas o Vitor falou que contra o Cruzeiro ele quer voltar aqui, quer rever, quer lembrar. Tinha o quê? O Vitor em 1993, o Vitor de 80, na verdade o Vitor tinha 9 anos, né? Então para ele deve ser interessante voltar, ele lembra de alguma coisa e já falou que contra o Cruzeiro ele quer estar aqui para ver o jogo. Wellington, muita gente pode não querer falar e tal, e você também fica à vontade, mas, por exemplo, você tem um time do coração, porque você trabalha em muitos times e tal, e a tendência é você ficar sempre naquilo que você está no momento e tal, mas qual é o seu time do coração? Flamengo, porque mora no Rio, na verdade, assim, São João do Nepomuceno, zona da Mata Mineira, né? Muito ligado ao futebol carioca. Meu pai era flamenguista, de botar a camisa para ver jogo, então o filho acaba acompanhando, né? Então, assim, desde a época de Zico, de Adílio, anos 80, Nunes, nossa senhora, ainda peguei mais antigo, peguei Merica, entendeu? Merica, Chamorro, eu lembro que não é da minha época, eu lembro do pai falando, o Chamorro era um goleiro gringo, né? Maciel. Então, assim, eu cresci com o pai falando, Zagallo, quando jogou no Flamengo, eu cresci com o pai falando desses, com quadro dentro de casa do Flamengo, não tem como você não ser Flamengo, né? Agora, Wellington, os momentos assim mais marcantes, né? Por exemplo, eu me lembro de um que aí eu lembro como torcedor, não é como jornalista. Eu estava assistindo um jogo do Cruzeiro, você na Copa Libertadores, lá no Uruguai, você deu o balão e estava ventando demais, né? Ventando demais, parece que tinha até um pouco de neve. Aí a bola voltou, nunca vi aquilo, nem antes nem depois disso. A bola voltou, foi para a linha de fundo, não teve perigo nenhum e tal. Mas eu achei interessante aquilo. Aquele jogo foi um jogo bem atípico mesmo, porque aquele jogo era para ter sido adiado, né? Eu lembro que Fernando Sasso narrou, Raul comentou e na transmissão eu tenho o jogo na totalidade e eles agradecem a federação por transmitir o jogo, porque era menos 2 graus no estádio Centenário de Montevidéu, campo muito alagado, muita chuva, muito vento, e nós estávamos pegando o Nacional, que no final do ano ele acabou sendo campeão intercontinental, batendo o PSV, e nós tiramos o Nacional e jogamos a final contra o Racing. Então, assim, o Cruzeiro realmente foram passagens assim, muito marcantes para mim. Igual eu falei, foram 3 anos no Cruzeiro
na verdade, o América me deu a oportunidade de ser um atleta profissional, que eu sou muito grato por isso. Fiz muitas partidas pelo América, mas em termos de conquista, realmente, o Cruzeiro, né, fomos campeão mineiro, tivemos muitos jogos importantes. Esse jogo, especialmente contra o Nacional de Montevidéu, talvez tenha sido a melhor partida que eu tenha feito no Cruzeiro. Realmente eu fiz uma série de defesas, porque senão a gente não ia conseguir um resultado positivo lá dentro. Então, assim, é muito importante mesmo, muito bacana relembrar isso. Principalmente as amizades que você faz no futebol, né? Hoje, por exemplo, tem muitos ex-atletas que trabalham no Cruzeiro, que às vezes eu estou em Belo Horizonte, eles me dizem, não, passa aqui para a gente almoçar, e aí eu vou lá na toca, converso com um, converso com o outro. Então, assim, as maiores vitórias realmente são as boas amizades, né? Que a gente conhece muita gente e consegue até hoje cultivar essas amizades, que é muito importante. Qual o grande time que você jogou, assim, do Cruzeiro, por exemplo? Porque foi o maior time que você jogou e tal. E qual o time que te marcou, assim, como um grande time que você fazia parte? Olha só, eu sempre falo assim, a minha época no Cruzeiro marcou, juntamente com vários outros atletas que chegaram naquela época. O Cruzeiro teve uma reformulação muito grande em 1900. As pessoas às vezes não sabem, é até bom essa pergunta, foi muito pertinente. Nos anos 70 e anos 80 só dava Atlético, entendeu? Se você pegar de 86 até botar assim, até 76, vai dar quase 70% de títulos do Atlético. Então, a minha ida de outros vários jogadores, como Hamilton, Balu, Edson, Ademir, Gilmar Francisco, nós fez uma reformulação naquela época o Cruzeiro. E eu acredito assim, que naquela época, em 1986 e 87, nós já ganhamos um título mineiro, entendeu? Em 88 nós já fomos disputamos uma final da Supercopa. Então, já nos anos 90, o Cruzeiro começou a ganhar tudo. Então, aquela base de quem ficou para os anos 90, que foi uma base bastante que eu saí, alguns jogadores saíram, mas ficaram ainda. Balu, ficou Ademir. Cielo Lúcio veio depois. Cielo Lúcio veio depois. Então, assim, citando um grande time que eu tive a oportunidade de participar, eu cito o time da Supercopa da Libertadores, né, que eu tive a oportunidade de jogar todos os jogos praticamente. Você lembra a escalação? Lembro, o Wellington, Balu, Gilmar Francisco, Heraldo e Vladimir, Ademir, Heriberto e Éder, Robson, Hamilton e Careca. Esse era o time, um timaço, e tinha muitos outros jogadores assim, que entravam no decorrer do jogo, que dava conta do recado. E o principal, né, que a grande estrela do nosso time era o Carlos Alberto Silva, que era o nosso treinador, que é um excelente, que realmente, sem o Carlos Alberto Silva, talvez esse time não daria tanta liga, né? Mas o Carlos Alberto Silva é um cara que eu aprendi muito, né? É um excelente treinador, excelente pessoa, e foi realmente o que deu liga para que esse time chegasse a essa final. Wellington, foi um prazer recebê-lo aqui na TV Hoje, né? No Esporte Hoje TV Memória, que a gente sempre faz isso para matar a saudade do torcedor, para trazer de volta as memórias, né, de jogadores importantes como você, que tem uma história no futebol de Minas Gerais, especialmente no Cruzeiro. Muito obrigado pela sua participação e saiba que não só eu, mas muita gente, né, te admira porque você, além de ser um profissional gabaritado, é muito ético, muito gente boa, então muito obrigado. Ô Luiz, eu que te agradeço, eu acho que parabéns por esse quadro do seu programa, é muito bom. Eu acho que as pessoas, acho assim, um país sem história, um time sem história, um futebol sem história, não tem como você balizar o que aconteceu para você ter uma referência lá na frente. Então você está de parabéns, espero que continue por vários e vários anos, que eu acho que deve ser um quadro muito interessante, principalmente para as pessoas que estão chegando hoje, conhecer o que foi, o que aconteceu. E com relação à forma de ser, eu acho que é fundamental. O orgulho que eu tenho, a formação que eu tive dos meus pais, Dona Marília e seu Wellington, eu acho que é obrigação de cada filho, né, passar os ensinamentos que teve, que aprendeu e seguir em frente, porque é obrigação nossa ser um bom cidadão, independente se a gente vai ganhar, se vai perder, mas a questão da gente ser uma boa pessoa, eu acho isso fundamental. É isso aí, um grande abraço para você, um abraço para o Wellington Fajardo,
para toda a sua família em Juiz de Fora, né? Esperamos que o Wellington volte aqui para Patrocínio, venha novamente ser treinador do Atlético Patrocinense, e se não der certo, que ele continue aí a sua carreira vitoriosa. Um grande abraço, estaremos de volta numa próxima oportunidade, sempre focalizando alguém que tenha feito muito pelo futebol. E você nos ajude. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo, ajude-nos a crescer, porque assim você estará recebendo a informação do jeito que você gosta, né? A TV Hoje, a Rede Hoje, sempre fazendo um trabalho muito especial para você. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.